oferecendo a você, a sua família, a novena de Corpus Christi. Se não fosse essa epidemia, estaríamos celebrando a festa de Corpus Christi. Mas queremos que todos se unam a nós nesta novena virtual, que tem como tema Deus, alimento do ser humano. Celebremos juntos, invoquemos o Espírito Santo cantando. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai de sua luz um raio, de sua luz um raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vamos cantar a ladainha do Santíssimo Sacramento. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Deus e homem presente no Santíssimo Sacramento do altar, tende piedade de nós. Pão vivo
que desceste do céu, tende piedade de nós. Deus escondido e Salvador, Tende piedade de nós. sacrifício perene do Novo Testamento, Tende piedade de nós. sacrifício de todos mais digno, Tende piedade de nós. verdadeiro propiciatório por vivos e defuntos, Tende piedade de nós. Cordeiro imaculado de Deus, Tende piedade de nós. resumo das maravilhas de Deus, Tende piedade de nós. comemoração da sagrada paixão de nosso Senhor e Salvador. Tende piedade de nós. Hóstia Santa, Tende piedade de nós. cálice de bênção, Tende piedade de nós. mistério da fé, Tende piedade de nós. pão dos anjos, Tende piedade de nós. vínculo de paz e caridade, Tende piedade de nós. celeste antídoto que nos preserva dos pecados, Tende piedade de nós. fonte de todas as graças, Tende piedade de nós. consolo dos aflitos, Tende piedade de nós. remédio dos enfermos, Tende piedade de nós. viático dos que morrem no Senhor, Tende piedade de nós. penhor seguro da glória futura, Tende piedade de nós. sede-nos propício, Perdoai-nos, Senhor. sede-nos propício, Atendei-nos, Senhor. da recepção indigna do vosso corpo e sangue, Livrai-nos, Senhor. da comunhão tíbia, Livrai-nos, Senhor. da concupiscência da carne, Livrai-nos, Senhor. da concupiscência dos olhos, Livrai-nos, Senhor. da soberba da vida, Livrai-nos, Senhor. de toda ocasião de pecar, Livrai-nos, Senhor. da morte eterna, Livrai-nos, Senhor. por vossa santa encarnação, Salvai-nos, Senhor. por vossa sagrada paixão e morte, Salvai-nos, Senhor. pelo ardente desejo com que desejastes comer a Páscoa com vossos apóstolos, Salvai-nos, Senhor.
pela humildade com que lavastes os pés dos vossos apóstolos. Salvai-nos, Senhor. Pelo ardentíssimo amor com que instituístes este divino sacramento. Salvai-nos, Senhor. Pelo sangue precioso que no sacramento do altar nos deixastes. Salvai-nos, Senhor. Pelas 5 sacratíssimas chagas que no vosso corpo recebeste por nosso amor. Salvai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, ouvi-nos, Senhor. dignai-vos de aumentar e conservar em nós a fé. Ouvi-nos, Senhor. Reverência e devoção a este admirável sacramento. Ouvi-nos, Senhor. Dignai-vos de nos dispor para um santo e frequente uso da Sagrada Escritura, pela sincera confissão dos nossos pecados. Ouvi-nos, Senhor. Dignai-vos de nos fazer colher os celestiais e preciosos frutos deste Santíssimo Sacramento. Ouvi-nos, Senhor. Dignai-vos de nos salvar de toda heresia, perfídia e cegueira espiritual. Ouvi-nos, Senhor. Que vos digneis confortar-nos e fortalecer-nos na hora da morte com este celestial viático. Ouvi-nos, Senhor. Filho eterno e verdadeiro Deus, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende compaixão de nós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Dom Vasconcelos, nosso bispo diocesano, vai nos proporcionar uma bela homilia sobre Eucaristia, fonte da missão. Escutemos o que ele tem a nos dizer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Redentor, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, como hoje eu gostaria de estar ali em frente à Igreja Matriz de São Manuel do Marco, para celebrar convosco
a Eucaristia, nestes dias preparatórios para a solenidade de Corpus Christi. Como é maravilhoso contemplar aquela grande multidão espalhada em torno da igreja, compenetrada, escutando a palavra de Deus e participando do banquete eucarístico. Este ano estamos impossibilitados disso. Eu não posso vê-los, mas vocês podem ver-me e ouvir-me. Que maravilha! Como é bom estar convosco. O padre Nonato Timbó e o padre Expedito convidaram-me para que eu, no dia de hoje, fizesse uma breve celebração da palavra e transmitisse um conteúdo relacionando Eucaristia com missão. Eucaristia como fonte de missão. É uma alegria poder entrar na sua casa e estar com você neste momento. Amados irmãos, amadas irmãs, como fazemos costumeiramente na missa, quero também que você faça comigo agora. Vamos fazer um minutinho de silêncio, vamos olhar para dentro de nós mesmos e vamos pedir a Deus perdão por nossas fraquezas, por nossos pecados, especialmente por nossas omissões, pelas vezes que ouvimos a palavra, que proclamamos a palavra e não vivemos de acordo com a palavra. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, realizastes a obra da redenção humana pelo mistério pascal de vosso Filho. Concedei que, proclamando a morte e a ressurreição de Cristo, confiantes dos sinais do sacramento, possamos colher cada vez mais os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, convido a você a escutar a primeira leitura que será proclamada, a leitura da Palavra de Deus. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naquele tempo, Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: Agora basta, Senhor, tire a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado, debaixo de cinzas, e um jarro de água.
comeu, bebeu e tornou-se a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Chegando ali, entrou numa gruta, onde passou a noite. O Senhor disse-lhe: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passando o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com um manto. Saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouviu, então, uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: estou ardendo de zelo pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, demoliram teus altares e mataram à espada teus profetas. Só eu escapei, mas agora também querem matar-me. O Senhor disse-lhe: vai e toma o teu caminho de volta na direção do deserto de Damasco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida, em cumprir vossa vontade e vossa lei. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Quero louvar-vos com sincero coração, pois aprendi as vossas justas decisões. Quero guardar vossa vontade e vossa lei. Senhor, não me deixes desamparado. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Aleluia, 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 aleluia.
Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante uns 50 quilômetros, uns 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que indes conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes o que aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Espírito, será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos
se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E lhes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Nonato Timó, digníssimo pároco da paróquia de São Manuel, Reverendíssimo Padre Expedito, digníssimo vigário desta mesma paróquia, caros irmãos e irmãs, devotos de São Manuel. Como disse no início, eu fui convidado hoje para refletir um tema: Eucaristia como fonte de missão. Eu quero dizer para vocês que eu nasci numa paróquia missionária, numa paróquia confiada a missionários redentoristas. Quando eu nasci, já tinha passado o Concílio Vaticano II. Melhor dizendo, para ser verdadeiro, estava ocorrendo o Concílio Vaticano II. Quando eu comecei a participar das missas, as missas já eram em vernáculo, em português. Eu não alcancei as missas em latim. Mas eu sei que quando as missas eram celebradas em latim, a última palavra que se falava na Eucaristia era a seguinte: Ita missa est. Era uma expressão para dizer que esta é a missão, que esta é a nossa missão. Havia inclusive um cântico, e este eu me lembro, que dizia assim. Eu não vou cantar porque vocês já observaram que eu não canto bem, mas eu vou dizer para vocês o que o cântico dizia. Dizia assim, e eu guardei no coração, na mente e no coração, e nunca esqueci aquele cântico. Dizia assim: a missa terminou, já nos vamos retirar. Senhor, que tua bênção nos venha acompanhar. Voltamos para casa com Deus no coração. A missa terminou, começou nossa missão. Por aí a gente pode entender a ligação estrita que existe entre Eucaristia e missão. Como é que nós podemos conviver com Jesus? Como é que nós podemos nos sentar à mesa com Jesus, ouvir a sua palavra, comermos com Ele, bebermos com Ele e não nos tornarmos anunciadores da sua palavra? Como podemos participar da Eucaristia, beber da fonte da salvação e guardar esta palavra para nós mesmos? Todos nós que somos devotos, entre aspas, da Eucaristia, todos nós que participamos da Santa Missa, nos sentimos no dever de anunciar, de proclamar
pelo mundo inteiro que Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Nós ouvimos a primeira leitura do primeiro livro dos Reis. Era uma narrativa do que estava ocorrendo com o profeta Elias. Ele estava apavorado. Ele havia exterminado os falsos profetas de Baal e agora queriam matá-lo. E ele estava fugindo, e ele estava com medo. Ele encontrou um pequeno arbusto, um junípero, e ali ele ficou à sombra do junípero, tremendo, com fome, com sede, e de repente ele teve uma visão de um anjo que apresentou-lhe um pão e deu-lhe de comer e beber. Come e bebe, e tens um longo caminho a percorrer. Elias comeu aquele pão, bebeu aquela água e enfrentou o deserto até o Monte Horebe. Lá ele fez uma experiência profunda de Deus. Ele percebeu que Deus não está nos terremotos, nas tempestades, no barulho, mas Deus está na brisa suave. E depois de ter ruminado aquela palavra, depois de ter sido alimentado por aquele pão que lhe deu força para caminhar até o Monte Horebe, ele voltou. Deus o enviou para a missão. Amados irmãos e irmãs, grande lição para nós. Também no Evangelho, o Evangelho que escolhi para falar-vos sobre este tema, nos apresentou os discípulos de Emaús. Também pessoas tristes. Também nós estamos tristes. Como estamos tristes neste tempo de pandemia. Quantas incertezas, quantos pensamentos. Ficamos pensando o que é a vida, de que vale a vida. A vida está por um fio. Estamos vivos hoje, não sabemos se estaremos bem amanhã. Muitas vezes nos angustiamos, muitas vezes queremos chorar. Jesus veio até aqueles discípulos e perguntou-lhes: por que estáis tristes? A pergunta que Jesus fez aos discípulos de Emaús, ele quer fazer a cada um de nós: por que estáis tristes? Eles narraram tudo o que tinha ocorrido, disseram que esperavam que Jesus fosse o Messias, esperavam, eles já haviam perdido a esperança. Jesus acalmou-os, mas não era necessário que tudo isso ocorresse. Como sois lentos de pensamento para entender as coisas? Jesus iluminou-lhes a vida com a palavra de Deus. Aquela presença de Jesus foi tão confortadora que eles convidaram Jesus: Senhor, fica conosco, o dia já declina. E convidaram Jesus, e Jesus entrou e ceou com eles. Jesus pegou o pão e abençoou o pão e partiu o pão. E naquele momento, os seus olhos se abriram e eles reconheceram que era o Senhor. Mas o evangelista Lucas nos disse que naquele momento Jesus desapareceu da frente deles. Por que Jesus desapareceu? Porque já não se fazia mais necessária a presença física de Jesus, porque Jesus já estava presente naquele
pão consagrado. Aquele pão era o corpo de Cristo. Aquele vinho era o sangue de Cristo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é necessário participar da Eucaristia, comungar da Eucaristia, mas não basta isso. A partir daquele momento, nós sabemos, os discípulos ficaram aguardando o Espírito Santo e, uma vez tendo recebido, percorreram o mundo, testemunhando Jesus, dando a vida por Jesus, derramando o sangue por Jesus. É necessário quem participa da missa, é necessário testemunhar Jesus. E como é que nós podemos testemunhar Jesus? Quando os evangelistas escreveram os santos evangelhos, tanto os evangelhos que nós chamamos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram a instituição da Eucaristia. Mas o Evangelho de João não nos falou sobre isso, mas nos falou sobre a última ceia e nos informou que naquele memorável dia da Quinta-feira Santa, Jesus lavou os pés dos discípulos. Eu me lembro de um outro cântico da minha infância, que dizia assim: só há lugar nesta mesa para quem ama e pede perdão. Só comunga nesta ceia quem comunga na vida do irmão. Eucaristia implica em serviço, em missão que se torna serviço. O missionário não é só aquele que vai de porta em porta e bate nas portas e dá uma bênção e faz uma oração. O verdadeiro missionário é aquele que olha como Maria nas bodas de Caná, olha o que está faltando, o que estão precisando. É aquele que vai em socorro do necessitado. Quem se alimenta da Eucaristia deve colocar-se a serviço do outro. Os documentos da Igreja têm insistido em afirmar: se alguém celebra a Eucaristia somente pensando na sua salvação, na salvação da sua vida, sem se preocupar com o irmão, sem se preocupar com a vida do próximo, comunga indignamente. Ora, se nós temos um Deus que, sendo Deus, sem deixar de ser Deus, se fez homem, e sendo homem se fez pão, como nós podemos ser indiferentes àqueles que passam fome? Durante este tempo de epidemia, de pandemia, porque abrange o mundo inteiro, nós estamos enfrentando não somente o coronavírus, nós estamos enfrentando também a fome, o desemprego, as necessidades materiais das pessoas. E nós somos convidados, como missionários de Jesus, a estender-lhes as mãos. É necessário que todos saibam que Deus é amor. Não um amor platônico, mas um amor sincero, coerente. Ágape se diz em grego. Amor que é serviço. Você hoje se reuniu conosco e ouviu esta palavra. Guarde esta palavra no seu coração. Medite sobre esta palavra. O Senhor que o alimenta com o pão vivo descido do céu, que é chamado para ser missionário. Ide por todo
o mundo e fazei discípulos meus todos os povos. Esta é a vontade do Senhor. Quando terminamos a missa, recordamos, a missa terminou. Já nos vamos retirar. Senhor, que tua bênção nos venha acompanhar. Voltamos para casa com Deus no coração. A missa terminou. Começou nossa missão. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda uma esplendorosa festa. E eu invoco sobre toda esta comunidade as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por estar com vocês.